Sim. Eu sou o professor Bairros e hoje nós vamos falar sobre... Esta série de tutoriais foi feita para você que está iniciando na eletrônica ou eletricidade. Aqui serão apresentadas as grandezas elétricas, tensão, corrente, resistência e potência. Este capítulo irá falar sobre a corrente elétrica. Vamos começar mostrando o que é corrente elétrica. Corrente elétrica é o fluxo ordenado de cargas elétricas. Isto ocorre quando todas as cargas elétricas começam a se deslocar em uma só direção, devido à presença de um campo elétrico. Nós vamos estudar apenas a corrente devido ao movimento dos elétrons livres. Para que haja corrente elétrica é preciso duas condições: que existam cargas elétricas, que exista um campo elétrico que empurre essas cargas. A corrente elétrica é similar ao fluxo de água em um encanamento. Os elétrons livres seriam equivalentes às gotas de água. A intensidade da corrente elétrica está relacionada com o número de elétrons que passa por uma seção reta de um condutor, no tempo de 1 segundo. Você representa a corrente elétrica em um circuito por uma seta indicando o sentido da corrente, a letra I e o valor da corrente escrito sobre esta seta. A unidade para medir a intensidade da corrente elétrica é o ampere e é representado pelo símbolo A. André-Marie Ampère foi um físico, filósofo, cientista e matemático francês que fez importantes contribuições para o estudo do eletromagnetismo. Esse é um nome que você vai lembrar por toda a sua vida. Um ampere equivale ao fluxo de 6,24 vezes 10 na 18 elétrons passando pela seção reta do condutor. Você tem que concordar comigo que esse é um número muito grande de elétrons. Os submúltiplos mais importantes do ampere são o miliampere, que é igual a 1 ampere dividido por 1000, e o microampere, que é igual a 1 ampere dividido por 1 milhão. Se você for trabalhar com eletrônica, você usará muito o submúltiplo miliampere. Em eletrônica, correntes acima de 1 ampere já são consideradas altas correntes. O múltiplo do ampere mais usado é o quiloampere. 1 quiloampere é igual a 1000 amperes. Já para o eletricista, trabalhar com correntes bem maiores do que 1 ampere é muito comum, podendo trabalhar com correntes da ordem de quiloamperes. O instrumento elétrico que mede a corrente elétrica é o amperímetro. O amperímetro deve ser colocado em série com o circuito. Colocar o amperímetro em série com um circuito eletrônico de corrente contínua pode representar um problema, pois você terá que abrir a fiação por onde passa a corrente. Para o eletricista que trabalha com correntes alternadas, existe um aparelho chamado alicate amperímetro, que mede a corrente sem interromper a fiação. Para medir a corrente em um condutor, o eletricista precisa envolver o condutor com alicate amperímetro. Ao usar o alicate amperímetro, o eletricista deve tomar cuidado de envolver somente um condutor AC. Se envolver os dois, a medição ficará prejudicada. Um detalhe importante é que a resistência interna do amperímetro é praticamente 0 ohm, para que o amperímetro não influa na medição da corrente, acrescentando uma resistência ao circuito e assim diminuindo a corrente medida. O técnico eletrônico deve tomar muito cuidado ao usar o amperímetro para medir corrente contínua com um multímetro, pois se após medir a corrente ele não trocar as escalas do instrumento e as ponteiras para tensão,
o instrumento poderá explodir literalmente, pois ao medir a tensão com 1 amperímetro será feito um curto-circuito. Eu sugiro que o técnico eletrônico evite medir corrente, só o faça em último caso. Existem formas de medir a corrente com um voltímetro. Se você não conhece, dê uma olhada na descrição do vídeo, que mostra um tutorial sobre o assunto. Você viu o que é corrente elétrica, a sua unidade, como medi-la em circuitos de corrente contínua e corrente alternada. Se você gostou, dê um like e inscreva-se no canal. E não tem site? Tem sim, é bairrospd.com. Lá você encontra o artigo em PDF. Veja o link na descrição. E muito mais assuntos sobre eletrônica. Este foi um trabalho desenvolvido pelo professor Roberto Bairros. Obrigado.